noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa numa semana extraordinária. Numa semana em que teremos o primeiro clássico por Libertadores da América. Os clubes já têm 100 e tantos anos, né? O Grêmio tem 117, vai fazer agora em setembro, e o Internacional vai fazer 111, vai fazer agora em abril, né? E a Libertadores tem mais de 60 anos, ou 60 anos, né? Começou em 60, vai fazer 60 anos agora. E nunca se enfrentaram em Taça Libertadores da América. Chegou a hora. Chegou a hora, não é da verdade, nem sei se vai ser o maior, ou se vão ser os dois maiores grenais de todos os tempos, porque depois que acontece, poderão vir logo ali outros dois superiores a esse. Mas até agora, essa é a tendência. Flávio Dutra, você que é um extraordinário jornalista, um dos melhores do Estado, e professor, inclusive, fez muita gente, inclusive este que vos fala. Mas essas adjetivações que a gente dá, e esse Grenal do século, eu tenho para mim a titularidade, porque fui o primeiro a falar, depois o Santana se adonou e tal, e como tinha mais peso na época, e tem ainda, teria hoje, se fosse o caso. Né? Não, agora não tem mais. Mas eu estou dizendo, se estivesse vivo, continuaria, porque foi uma lenda, né? Mas Grenal do século é porque valia final de Campeonato Brasileiro e vaga na Libertadores da América. E não estou dizendo isso porque senão os cachorros estão dizendo isso porque é da IVE, que é colorado, escambau com isso, não estou preocupado com isso. Agora, na época, era o Grenal que mais valia, dava vaga na final da Copa no Campeonato Brasileiro, que o Inter não ganhava já há muito tempo, e vaga direta na Copa Libertadores da América, que o Internacional não disputava há muito tempo. E se fosse o Grêmio, a mesma coisa. Lembrando que eram só dois que classificavam, né? Isso. Né? Isso é importante. E se fosse o Grêmio, teria o mesmo peso. Tanto que o Grêmio deu um chocolate no primeiro tempo, depois podia ter goleado o Internacional, porque estava ganhando de 1-0, o Inter ficou com 10, se abriu, colocou um ponteiro esquerdo na lateral esquerda, porque o Casemiro perdeu a cabeça e foi expulso. Aí ele botou o Edu de lateral esquerdo do Abel e botou aquele louco do Diego Aguirre correr para tudo que é lado, e o Grêmio se perdeu com a correria que fez o Internacional. Então, ali virou o Grenal do século pelo peso que teve aquilo ali. Eu não sei se esses aqui terão o mesmo desiderato. Estou usando palavra de velho. Desiderato é bom, né? Palavra de velho. Mas tu sabe, eu sempre fico com uma Boa noite, Felipe. Boa noite, meus amigos aqui. Eu sempre fico com aquela... Maurício tomou banho hoje, hein? Semana Grenal. Todo dia, né? Ele tá pintando o cabelo ou não? Tá né? pintando. Não, isso aí é no andar de cima, viu, Flávio? Não, eu não pinto. Não, ele despinta de branco para ficar mais... Para ter um charme com as mulheres. Credibilidade. Tá. Mas é que eu sempre fico com aquela questão assim, como é que vai ser conhecido esse Grenal? Tá? É o Grenal que como último Grenal, foi o Grenal que o D'Alessandro foi expulso e o Grêmio fez o gol no último minuto. Esse eu acho que não precisa de qualificativo, porque é único, né? Aliás, são dois, na verdade, né? É o Grenal da Libertadores, tá? Até aparecer uma nova série de Grenais da Libertadores, tomara que venha logo, mas não é uma coisa muito fácil, tá? Esse não precisa qualificativo, é o Grenal da Libertadores. O Grenal da Libertadores. O Grêmio ganhou o Grenal de 100 anos, que era emblemático também. Sim. Maxi Lopes, a gente lembra, por causa desse Grenal. Porque senão ele vai no esquecimento. Nós não vamos esquecer do Héctor Escota, do Oberti, que comeram o pão que o diabo amassou, que o Grêmio não ganhava, porque o Héctor Escota fez 3 gols na estreia do Grêmio em campeonatos nacionais contra o São Paulo no Morumbi. Exatamente. O Grêmio meteu 3-1 neles lá. E o Oberti, coitado, se matava, fazia gols e tal, mas não adiantava nada, porque ganhava o Inter no final. Mas como eram argentinos e se deram bem aqui e tal, a gente não esquece. Agora o Maxi Lopes, esse ia passar batido. Não fosse o Grenal dos 100 anos. O Grenal de 77 nunca vai ser esquecido pela celeuma e pela quebra de sequência do Grêmio em relação ao Internacional. Senão seria mais um Grenal, 77, né? Pinça daqui. O Grenal dos 14 segundos? O gol do Yura também foi no mesmo ano. E o Grenal do Gol 1000. O Grenal Gol 1000. Tem o Grenal do Agomar, o Grenal dos 14 segundos, o Grenal do Júnior Viçosa, o Grenal do Borracha, o Grenal do Leandro. O Tele lançou um menino de 17 anos no Grenal. O famoso Grenal da estreia do goleiro do Inter, que a bola lançada lá do... O Benítez. Foi Benítez ou Benítez. foi Os Ventos Uivantes. O Ventos Uivantes, né?
E esse Grenal prescinde disso, tá? É o Grenal da Libertadores, ponto. E você sabe que... A não ser que durante o jogo aconteça um evento extraordinário, tá? Que carimbe ele com outro título, né? 77 foi um massacre do Grêmio para cima do Internacional. Teve esse Grenal dos Ventos, o Ivantes, 2 do Yura, 4-0. Os 14 segundos foi nesse Grenal, né? Sim. Foi nesse Grenal. O Benítez estreava, né? O Grenal, que até o Hermínio fez gol, o Grêmio chegou a fazer 2-1, teve um gol do meio da rua do Grêmio, né? Enfim, esse ano de 77, que o André foi comemorar e deu aquela cambalhota, salto mortal. E ainda assim o Inter quase ganha o campeonato, quase ganha o Enia. Não fosse o problema do Agomar Martins com o Hermínio ou o Justiniano Goulart, que eu sempre troco os Goulart aí. Então o Grenal a gente vai ficar aqui tergiversando, né? Mas você tem razão. Agora, esse aí é o da Libertadores. Deixa eu botar uma minhoca. Eu acho que a última rodada criou um problema pro Cudê. que chama Patrick. Eu acho até que ele já está resolvido, mas de qualquer maneira criou uma minhoca pro Cudê. Tu quer estragar o Inter, Flavinho? O Flavinho tá louco para estragar. Não quero, eu sou observador da cena. Eu tá? sei. O Bosquilha, tu quer tirar o Bosquilha? Agora, Quer botar mais um volante. O Flavinho tem razão. Criou uma minhoca, eu não sei. Não, o Bosquilha não está afirmado. Tá. Dizer que é titular absoluto. E do outro lado. Mas é uma minhoca. E do outro lado, Não, mas tem a outra minhoca. resolveu as minhocas do Renato, né? Tá? O Thiago Neves não vai jogar, tá? Pelo menos Não vai. Não, mas criou mais minhocas pro Cudê. O D'Alessandro jogou mal. Se ele joga bem, ele se escala pro Grenal. Ele jogou mal. Ah, mas ele não depende disso, ele tem uma biografia. Não. Ele vai se confirmar agora jogo a jogo. Porque o Inter tem algumas peças. Bosquilha, Thiago Galhardo, Marcos Guilherme. Eu acho que a polêmica permanente... O Inter tem duas polêmicas permanentes, né? Que é o D'Alessandro e o Serrafiori, né? São as polêmicas permanentes do Inter, tá? Nós mesmos aqui já discutimos umas 10, 15 vezes, tá? Eu acho que a polêmica D'Alessandro tende a ter uma definição mais clara, porque agora ele tem reserva, né? Olha, tem substituto, tem gente que possa entrar naquela posição ali. Tá aí o Silvio. Ele é reserva, Flávio. Te confundiu. Tá bem. Ele é reserva. E outra, para de fazer campanha. Ele no banco. Para de fazer campanha, porque eles vão dizer assim, lá no programa do REC, o seu Felipe, aí o REC de novo, né? Porque tu tá sempre querendo me tirar do time. Quem tá botando minhoca aqui é o REC, na realidade. Porque se avaliar o Inter no mês 3 do ano, toda a celeuma, como diz o REC, É o seguinte, se fôssemos três concordando aqui, mais o apresentador... Sim, não tinha programa. Não, né? Mas aí é que tá. Vai, manda. Mas o REC não pode se contradizer, né? O REC tá muito... Tu acha que ele tá se contradizendo? Eu acho que sim, eu quero justificar. Nunca aconteceu antes, viu? Tu tá mais soltinho com essa camisa cor-de-rosa. Não, mas eu quero dizer o porquê, Flávio. Aí é a seguinte questão. A celeuma, como diz o REC, era o time do Cudê. O Cudê, eu acho que tem uma boa leitura de futebol. Não, uma boa leitura de futebol. Ele vai botar o Lindoso de novo. Tomou porrada. O Simedovski vai jogar de novo. E tomou porrada de tudo que é lado, porque sim, agiu errado e encheu de volante o time. E a referência onde deveria jogar o D'Alessandro jogava o Lindoso. Virou, mexeu, o Cudê arranjou o melhor time, o melhor esquema tático. E vai manter esse esquema não tático. Vai nada. E ontem... Tu acha que vai nada? Ontem, Tu acha que vai faceiro na arena? Não é uma vai questão... Nada. Não é uma Ele questão só vai de mudar faceiro. o lateral direito. Não é uma questão de faceiro, é uma questão de ser competitivo. E é isso que o Inter precisa ser e o Inter não vem sendo nos últimos anos. Vai voltar o Lindoso. E aí o REC tá passando a mão por cima de algo que eu escuto ele há muitos anos, e principalmente na Grenal, aqui no Cadeira Cativa, dizendo que o D'Alessandro não é mais titular. Ou eu tô enganado, REC? O quê? Eu não falei nada O D'Alessandro não é mais titular. Quem falou foi o D'Alessandro. Eu pode falei ser... que se ele jogasse muito no domingo, ele entraria rasgando e ele não precisava nem o Cudê escalar, ele ia escalar. Porque hoje ele manda lá. Mas isso ele é outro assunto. Ele tem o mesmo tamanho do presidente. Isso é outro assunto. Mas em campo... É ele claro, e o presidente e depois vem o resto. Ficou claro que o time do Inter em campo... É ele o presidente. O ideal é o time contra o Universidade Católica. É o Renato. Não, disso ninguém tem dúvidas. Agora ninguém vai escalar o D'Alessandro no carteiraço. Sendo que o time apresentou uma alta performance. Eu sei que é um jogo só, mas dá sequência. Tem jogador que teve sequência por 5, 6 jogos, o Serrafiori não teve.
O D'Alessandro teve sequência mesmo. O D'Alessandro, depois de uma certa Mas tu idade... acha que não vai adaptar o time, botar um pouco mais de cautela defensiva num Grenal na arena? Não, eu tu acha acho... que vai jogar pra frente como foi no Beira-Rio? Não é uma questão de jogar pra frente, é uma questão de postura. Postura, o Grêmio, o Grêmio vai com 3 volantes. Isso não quer dizer que o Grêmio vai jogar recuado. 3 volantes na teoria, na prática. Tu jogar com o Lucas, com o Maicon e com o Matheus Henrique é um time propositivo. Tu não concorda, Flávio? É uma questão de postura. O Inter precisa ter uma postura diferente de que há muitos anos não vem tendo. O Inter é um time lento nos últimos anos. Mas não é um processo paulatino? Olha a explicação do Cudê. Mas tu tá bem hoje, hein? Paulatino, desiderato. Tem que explicar um pouco. Processo- 15 minutos só de programa, hein? Imagina até o final. Olha aqui, ó. Cadeira cativa é cultura. Cabelo branco. Olha aqui, ó. O processo é paulatino e permanente, segundo o Cudê. Eu estou repetindo as palavras do Cudê. Claro que ele não tem esse vocabulário pernóstico e brasileiro. Mas ele disse o seguinte: na primeira fase, nós tínhamos que fazer o mínimo para classificar. Ele disse isso em outras palavras. Nós não podíamos nos fresquear. Não dava para se meter, como diria em Lagoa Vermelha, jacu rabudo. Tinha que garantir... Já baixou o nível. Já né? baixou o nível. Tinha que garantir o mínimo, que era ir para a fase de grupos. Porque Não podia senão ia arriscar. tumultuar o ano. Ele falou tudo isso. Ia tumultuar o ano, ia ser uma desgraceira. E eu também não sei o quê, ia me dar mal. Mas tu sabe, Rec, eu acho... Por isso que eu acho que volta o Lindoso. Eu acho- Volta Não, de tá novo brincando. a garantia do mínimo. Não, tu tá brincando. Volta. Volta quem? Vamos falar Vai sério voltar agora, o só um Lindoso? pouquinho, não. Vai Tu sair disse o que o Marcos D'Alessandro Guilherme. ia jogar, agora tu vai me dizer que o Lindoso vai jogar. O D'Alessandro eu já tenho minhas dúvidas. O Lindoso eu quase não tenho dúvidas. É informação, É o Simedovski. ou é sentimento? O Simedovski está instaurado no Beira-Rio desde 2002, quando o Fernando Carvalho entrou lá. Mas traduz o Desde Simedovski. 88 que o Fernando Carvalho entrou lá. Mas traduz, eu não sei o que significa o Simedovski. Simedovski é o seguinte: volantada, garantir o 0, depois tentar fazer o 1, como diziam os técnicos antigos. Os técnicos gaúchos antigos diziam, Flavinho, temos que garantir o 0 primeiro. Depois eles deram uma melhorada, tem que começar arrumando a cozinha. O Filipão, quando o Grêmio estava na segunda divisão, eu fiz uma entrevista com o Filipão, que estava em Portugal. E o Mano Menezes era o técnico do Grêmio. Disse: Filipão, tá feia a coisa aqui, o Grêmio não consegue alavancar. Que recado você dá pro Mano Menezes? Ele: te fecha, mano. Te fecha. Pô, mas vindo do Felipão não é surpresa. Né? Mas, Te fecha. Rec, eu acho que o Cudê leva uma vantagem em relação ao Grêmio, tá? Que é o seguinte: hoje o time do Grêmio é muito previsível. Muito previsível. Tanto que na escalação, por quê? Porque o Renato é conservador, o Renato não mexe. Tá? Vai com os seus 3 volantes, dê o nome que quiser, mas com aquele trio ali, vai com o Alisson, vai com o PP, vai com Ele só não vai botar o Jean-Pierre ou o Thiago Neves. Talvez ele porque está até no segundo tempo, tá? É. Então o Grêmio é muito previsível, tá? Essa é a vantagem que o Cudê tem, porque é fácil ler o time do Grêmio no momento, né? Qual é a vantagem que o Grêmio... Difícil é marcar o Everton. Exatamente. Qual é a vantagem que o Grêmio leva em relação ao Inter? O acervo de qualidade que o Grêmio tem. Sábado lá na Rádio Grenal... Agora ele veio com o manancial. Agora ele veio com acervo. Cadeira cativa é cultura. Acervo. Sábado, lá na Rádio Grenal, que eu tive o prazer de participar lá com o Flávio Dalpisol, estava o Leocir, ex-técnico Leocir da Laça. E eu estava ouvindo e mandei um abraço para você. Exatamente, tá? Depois de ter falado 10 minutos antes do programa, né? Não tem um comentário, tá? Mas é só para você sentar e botar aí certinho ali um cafezinho. Trocar uma aí eu fico fazendo aquela linguiça para entrar como é que é o time principal. Disse o Leocir o seguinte, que no jogo contra o Grêmio de São José, ele era o treinador de São José na época, ele conseguiu parar a jogada do Maicon, então neutralizou o Maicon, que é o cara que faz a coisa andar no meio campo e tal, e conseguiu... Complicou o Grêmio. Complicou o Grêmio. Só que ele disse, eu não me dei conta, aliás, eu só não levei em consideração porque o Grêmio tem o Everton. E estava endiabrado aqui. E o Everton falou, pá. Então, acho que esse é o diferencial do Grêmio em relação ao Inter. Mais previsível, tu tem a ideia do como é que o Renato vai montar o time, tá? Só que é o seguinte, daqui a pouco o Everton desequilibra, né? Mas a torcida do Grêmio já tirou o fraldão do pé de apoio, desde hoje pela manhã. Quando amanheceu o dia, vieram as boas notícias para a torcida tricolor.
para ter o desespero. Kahneman e Jeromel, isso que vai falar. Felipe Assunção. Kahneman e Jeromel garantidos no Clássico. Terminou a polêmica. E o Inter, e o Inter vai de Fux? Vai de Fux. Ô Flávio, eu acho que serão 2 Grenais equilibradíssimos. Daqui a pouco, por ser Grenal, Moledão... 2 Grenais equilibrados. Eu acho que o Grenal do Gauchão, uma amostra, já a primeira amostra foi equilibrada. O jogo foi ganho em detalhe, já depois dos 45 minutos, já dos 90. O Inter foi mal no primeiro tempo, o Grêmio, o Inter superou no segundo tempo com 1 a menos. Mas aí o que tu disseste, eu acho que é o que a gente tem que avaliar daqui para frente como perspectiva desse Grenal. Eu também concordo, o Grêmio tem um conjunto mais amarrado, um time mais tarimbado, mas muito previsível. E aí entra o que o Kudê pode fazer de diferente. E aí, Rec, tem que ser um pouco ousado. Não é uma questão de jogar com 5 no meio, se proteger. O empate com a cartilha embaixo aqui do braço é um bom resultado. Deixa eu só te atalhar, porque tu vai entrar numa questão que eu ia entrar depois, mas tu antecipou. Para mim, nessa chave, tá, o inimigo do Grêmio e do Inter é Inter e Grêmio. Então, esses resultados... Um pode matar o outro. Esses resultados pode desequilibrar a chave. Então, concordo contigo. Joga com Mas pelos adversários, vocês acham que um pode complicar o outro? Pode. O empate pode equilibrar os grupos. No choque entre eles, tá? Vamos combinar o seguinte, tá? Grêmio, 2 empates. O Grêmio versus 2 Grenais. Fica mal pro Inter. A recíproca é verdadeira. Tá? Fica mal pro Grêmio, tá? Que daqui a pouco vai precisar aquele pontinho, tá? Eu só quero concluir em cima disso, Flávio. Desculpa, acho que vai ser... Não, tá dentro do ponto. 2 Grenais equilibrados. Mas aí tem uma questão. Quem é que nesses últimos anos enfrentou o Grêmio na Arena? Eu vi 2 times só enfrentar bem o Grêmio na Arena. O Flamengo, no empate, que foi merecedor, podia ter tocado 3. E o Palmeiras do Roger. Que tocou 2-0. É verdade. Tá? E o Caxias. E aí, Flávio, eu quero fazer uma analogia com o Inter do Kudê. E os times mais parecidos, o mais parecido do Inter com esse aí é o do Kudê, esse atual, esse que jogou. Esse que joga pelas extremas com velocidade. Eu acho que ele acertou em botar o Edenilson centralizado. Sim. O Edenilson é um jogador versátil, um jogador que marca e sai para o jogo. E fez bem colocar o Marcos Guilherme na direita. E aí entra uma questão. É o jogo de xadrez, mas o Inter equilibra na vitalidade, no espaço de marcação. Um time que preenche mais espaço. Um time mais brigador. Aquele que jogou contra a Universidade Católica, só que o Grêmio não é a Universidade Católica. Ok, Rec. E aí entra o Simedovski, entra o Lindoso, o Edenilson no lugar do Marcos Guilherme ou no lugar do Thiago Galhardo. Rec, isso é uma opinião que tu acha do histórico? Eu não tenho feito mais setor, mas eu tenho um feeling ainda, até por esse nariz avantajado. Cara, mas não eu ficou tenho um ontem. faro. Tá, e o Patrick no teu faro tá totalmente fora. Porque o Patrick não perdeu a condição em campo, ele perdeu por lesão, né? Não vai mudar. Aqueles rabugentos de antigamente, técnicos, donos de si e autoritários e tal, ele periga colocar todos esses aí. Edenilson na direita, Patrick na esquerda, Lindoso no meio, como ele começou a temporada, como o D'Alessandro. Não, mas aí mete demais. Mas aí é uma involução, né? Pra fazer isso. Não é. Não, mas aí ele volta ao esquema Mas aí vamos garantidor. O esquema cascudo. Não, o esquema garantidor e depois vai largando. Tá, mas e o discurso aquele de que o time vai jogar em casa e fora? Agora ele tem um lateral. Ele tá fazendo adaptações. O lateral direito que ele colocou, eu tô falando sério, os caras podem estar achando que eu tô delirando. Eu tô achando brincando. que tu, não sei se que eu bebi alguma coisinha, não bebi, infelizmente. Olha aqui, ó. Ele veio de carona contigo, não bebeu no caminho. Não sei se antes, né? O Rodinei, ele já reprovou. Já vai jogar o Saravia. No Grenal? No Grenal. Não. Vai jogar o Saravia, mas não tem a menor dúvida que vai jogar o Saravia. Fazer uma aposta no ar. Ele foi trazer um cara do Porto para ficar na reserva do Mas não no jogo, Rec, de imediato. Mas ele já lançou 500 caras aí. Ele não tem medo. Mano, tu não perde grupo fazendo essas mudanças abruptas? Perde grupo o quê? O Rodinei sabe do tamanho que ele tem. O Rodinei foi reserva do Pará. Depois foi reserva do Rafinha. Rec, vamos fazer a leitura do treinador. O treinador chegou à seletiva, os jogos eliminatórios, a pré-libertadores,
e disse que não poderia, em pouco espaço de tempo, fazer algumas mudanças sem o devido conhecimento. Por isso que ele faz rápido as mudanças. Ponto 1. Manteve os cascudos, manteve a base de 2019 e teve os resultados. Jogou seguro, como tu mesmo disse. Mas na arena o jogo. Mas ao longo onde do o Grêmio desempenho... tem sido freguês onde o Inter tem sido freguês do Grêmio. Não, mas calma, Rec, calma. Vamos com calma. Aí ele vai evoluindo. Pensando com a cabeça dos retranqueiros de carteirinha. Uma vez perguntei para o presidente Fernando Carvalho: o senhor é retranqueiro, presidente? Se for essa retranca de hoje, sou retranqueiro de carteirinha. E ficou, né? Eu achei que tu estivesse pensando com a cabeça do Cudê, tentando fazer essa avaliação. Está chegando quase perto de uma outra frase que eu arranquei de um dirigente, chamado Pércio França. Doutor Pércio, quando é que o Inter vai ganhar um Grenal? Um dia o Inter vai ganhar um Grenal. Por isso que não durou muito tempo, né? Durou o doutor Pércio ir voltar. Imortal quase. Não durou muito, né? Durou, saiu. durou. Aqui, ó. Fernando gostava. Aqui, ó. O Cudê deixou claro o seu método de futebol. Ele gosta de jogar pra frente. O time dele é agressivo. O Racing era assim, claro. Não adianta as tu te peças são irritar. diferentes. Vai jogar Musto, Lindoso, Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda, D'Alessandro e Guerreiro. Ok, se é uma informação... Não é informação. Se é uma informação, fico vai jogar descontente na agora como Sarasa. Colorado. Tá. Porque eu estou indo pra arena com dificuldade. Essa formação do REC é a mais utilizada pelo Cudê nos jogos como visitante no ano, né? Exatamente. Até trocar. Porque quando ele trocou, deu certo. Mas não é... Quando não teve D'Alessandro, quando colocou o Edenilson. Ô Maurício, eu acho que o REC está sendo radical porque a mudança são duas peças. Eu tô pensando com a É o cabeça Lindoso e o D'Alessandro. Então tu fecha em botar o Lindoso desde que o D'Alessandro fique fora. Mas aí que tá. O REC tá pregando tanta mudança assim. Não há tanta mudança assim para ser um pouco mais ofensivo e competitivo. Foi trocar o D'Alessandro e o Lindoso pelo Marcos Guilherme e pelo Thiago Galhardo. E ele encontrou um time mais propositivo e competitivo. Se o Inter jogar, Flávio, aí volta um pouquinho a nossa análise de como vai ser esse Grenal, uma perspectiva, tanto do lado do Inter quanto do lado do Grêmio. Se o Inter não enfrentar o Grêmio, aí eu trouxe o exemplo do Flamengo, que empatou, mas poderia ter colocado, foi 1-1, mas poderia ter colocado 3, e trouxe o exemplo do Roger, do Palmeiras do Roger, que foram times que foram para cima do Grêmio. E aí tem essa avaliação. O Inter tem que enfrentar o Grêmio. Lá é muito diferente desse Grêmio de hoje, tá? Esse Grêmio de hoje está mais qualificado. Mas foi o Grêmio do ano passado. Não, mas o time se qualificou, que isso. Não, tudo bem, mas tem... Não, só as mudanças na lateral já é Mas tem uma mudança na lateral que é muito boa no Grenal. Não, mas ele tá falando dos melhores momentos do Grêmio, porque o Grêmio só teve 2 que encararam. Isso. Então tu tá dizendo que vai melhorar ainda mais. Não, eu quero dizer o seguinte, tá? Que esses dois adversários, e é verdade a constatação, tu não vai brigar. Jogaram muito aqui. Tu não vai brigar contra os fatos, tá? Jogaram muito. Só que era um outro Grêmio, não é? Que era inferior a esse Grêmio de hoje. Mas o Flamengo estava vivendo um bom momento. Não, eu também acho. Não. Podia passar pelo Flamengo. O que se dizia no Brasil era o seguinte: o primeiro time, depois que o Palmeiras deu os doces, era o Flamengo, o segundo era o Grêmio. Ou o terceiro era o Grêmio. Mas essa era a ilusão. O Grêmio se achava um super time e não era. Era um time médio pra cima. Não era um super time. E hoje eu até fiz uma... Terminou mal. Eu até fiz um artigo para recuperou um pouquinho. Para o Jornal de Porto Alegre, para Zero Hora, fiz esse artigo. Sim. O Grêmio não é um super time. E não era um super time. E hoje é o que continua sendo. Não, eu acho que ele evoluiu. Não evoluiu em peças, mas não em performance. Não vem apresentando tudo isso. As peças daqui a pouco vão dar performance. Claro, isso é outra questão. Eu acho que no dia 9 de... Eu acho que tem um jogador aí que me serviria maravilhoso, que se chama Caio Henrique, lateral esquerdo. Acho que é um jogador propositivo, mas tem que olhar o outro lado tático do Grenal. O Grenal não é só ser propositivo. O Grenal não se joga, o Grenal se ganha. E esse jogador é muito vulnerável. Essa frase aí. Não, mas é... Mas você não quer botar o Lindoso no time? Não, mas aí calma. O jogador vulnerável na marcação, o jogador que está iniciando a temporada... A frase, inclusive, é do Caio Henrique quando desembarcou aqui. Clássico não se joga. Não, aí é o nosso meia também, deu essa entrevista, o meia, que jogou no São Paulo, que veio da França. O Marcos Guilherme? Não. O outro, o canhoto. Agora me fugiu. Bosquilha deu essa frase. Mas, Flávio, para nós não fugir. Então, o Grenal é um jogo anímico, como se diz, um jogo muito psicológico. E o Inter, se não preencher espaço, se o Inter ficar acadelado, vai ser o Inter dos últimos Grenais, sem resultado. O que você acha desse time? Eu vou dar o do Grêmio também. Danilo Fernandes,
Não. Viajei na maionese. Só pra te assustar. se entregando. Era pra ver se tu tava. Ah, daqui a pouco ele podia querer. Né? Marcelo Lomba, Ah. Saravia, Cuesta, o Fux Cuesta e Moisés, que eu acho que não vai jogar, mas pode A jogar. informação é de que treinou bem hoje. Então Moisés. Informação de que Mas é treinou. que É que tá há muito tempo sem a jogar. imprensa viu 15 minutos do treinamento também. Não, e a imprensa teve gente que se apaixonou pelo Mas o Moisés, pelo Wendel. mas o Moisés com meia perna marca mais que o Wendel. Mas Chega não, mais que o pelo Wendel. amor de Deus. É o que eu acho. Aí o Wendel Natanael não é melhor que o Wendel? O Natanael é ficha É igual. C. É igual o É Wendel. o quê? Ficha C, tem a ficha entendi. B, a ficha C. É igual o Wendel. Isso aqui eu ouvi fricassê. Fato Olha, novo. tá, mas vamos lá. Saravia, Cuesta, Fux e Moisés, Musto, Edenilson, Patrick, Lindoso, Não, tá D'Alessandro e de Guerreiro. brincadeira. Mas daí Aí vai dizer assim, não tem jogadas pelos flancos, o Saravia esse chega à linha de fundo. Aliás, eu acho que é o único que chega. E ataca Os como com outros esse cruzam time, lá. hein? Tem que ser Arce para Chega cruzar lá quando do com meio esse do campo. time? Hã? Quem são- Ataca como com esse time? Só em bloco. Quem são os teus dois da frente? Raquel Guerreiro e... D'Alessandro. Não vai jogar na arena. Pega os últimos 3 Grenais da Não, arena. não joga na arena desde 2017. Pois é. E aí tu quer Não escalar os ele últimos agora... 3 Grenais. Depois... Desde 2017. E dos últimos 3 Depois Grenais... eles dizem que o cara pega no pé. A estatística, ela é gloriosa pro D'Alessandro e é um escárnio pro D'Alessandro também. E nos últimos 3 Grenais da arena... Rec, nos últimos 3 Grenais da arena ele foi expulso em 2 do banco. 2 sem entrar. banco? Pois é. No banco. Um ele foi lá dar no Luan depois do jogo e outro ele brigou com o Daniel Nobre Bins, lembra? Na final do ano passado. Sim. Que aí Final o do Inter pênalti. perdeu o técnico, porque o Odair entrou na dele, perdeu o técnico e perdeu o batedor de pênaltis. O Inter perdeu o confronto pro Grêmio por um pênalti, É que o que- Nico Lopes errou. Por essas e por outras. Defendido pelo... Paulo Vitor. Que ontem pegou até É pensamento. verdade. Aqui, outra constatação de ontem. O Paulo Vitor começa a se recuperar. Tá? E olha, e foi exigido. Tá? Flávio, E o Paulo Vitor é um goleiro excepcional, só não pode botar ele em decisão. Já vamos Botou em dizer. mata-mata, bota o Vanderlei, Eu não aí acho tá que tudo ele, feito. eu não acho que ele é excepcional, eu só não acho que ele é ruim. Não, mas... É um Já jogador bom, vamos né? dizer que o Renato recuperou mais um. No Do brocador, ninguém Campeonato fala. Brasileiro do ano passado, estatística do próprio Paulo Vitor. Campeonato Brasileiro do ano passado, se pegar a média de jogos que ele atuou e gols sofridos, ele tem a menor média de gols sofridos. Por quê? Porque nenhum jogo é decisivo. Bota ele nos mata-mata, ele foi mal. Ele só Deixa, então faz o seguinte, ó, deixa o Paulo Vitor pro Brasileirão e deixa o Vanderlei pros mata-mata que tá tudo certo. Todo mundo vai O gostar. Paulo Vitor tem um problema na origem, tá? Ele substitui o Grohe. Aí o cara tá batizado com... vai fazer milhares de defesas, sempre o pessoal vai pensar no Grohe. Vamos pro Grêmio agora, a escalação, Vai lá. né? O Grêmio tá definido, né? Não, mas tá de brincadeira com essa escalação do Inter. Tá, não. pode, o Não, Maurício. o D'Alessandro não. Saem do time. Não. Bosquilha, Marcos Guilherme e Galhardo. Não, Eles mas de vieram jeito para ser nenhum. reserva. Rec, um desses 3 vai Quem jogar é na que foi vaga. contratado para ser titular aí? Rec, um desses 3 vai ser titular Quem na é que vaga. foi contratado para ser titular? O Saravia que vai jogar. Rec. O Rodinei foi contratado para ser É que titular só tem- até perder a posição. Só, que só encheu o saco. só poderia cogitar 2 dúvidas. Que foram as que saíram. Era Lindoso, de último homem do meio-campo, e D'Alessandro junto com o Guerreiro. Eu vou me informar. Qual foi a mudança? Mudança foi Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Agora, se ele retomar o D'Alessandro numa das posições, é coerente. Agora, mudar o time em 4 posições, Não vai mudar o time fazer para isso. posições. Como Esse é o time Maurício que mais disse. vezes jogou. Não vai fazer isso, É. pela sequência de trabalho. O Inter tinha jogos que eram uma maçaroca, mas tinha 80% de posse de bola. E no campeonato de posse de bola, que é o que meus gloriosos colegas gostam, o Internacional é imbatível. O Inter foi mal em posse de bola quando meteu 3-0 na Universidade Católica. A posse Aí- de bola... Foi pau a pau a posse de bola. Terminou o Inter com 53-47. Mas chegou a ter 70, 60. Aí a Universidade Católica reagiu um pouco, infrutíferamente, o Internacional metia um gol. Aí eles ficavam mais um pouco com a bola, o Inter lá e metia outro gol. Aí eles ficavam mais um pouquinho com a bola, aí no final deu 50-50. O Inter tinha 65%, 70% de posse de bola, não criava nada. Criou no primeiro tempo, podia ter matado o jogo. Tu não gostou Mas- do Inter contra a Universidade Gostei. Católica? O que eu quero dizer é exatamente o contrário. Que não precisa nem ter posse de bola, tem que ter efetividade. Como diriam na nossa época, na tua época, Flávio, tu é mais velho que eu, tem que furar gol. Vai lá e fura gol. Mas é essa Se característica furar que ele gol, tá mudou.
ele teve um time com posse de bola, mas defensivo, né? Mas vão Equilibrado meter fraudão defensivamente. nele, rapaz. Tu não Não, tá- mas aí ele vai se Tem uma perder. coisa incrustada no Beira-Rio. Não adianta. E eu estou indo pro Grenal com a esperança Vai de de ver o fraldão. time... Não. De Vai fraldão de- eu vou ficar lá atrás. Com esse time com 5, 4 volantes, aí sim. Agora, se ele for com esse time propositivo para duelar com o Grêmio, Eu acho que aí é válido. Eu acho que o Cudê tem que contar com uma coisa. Uma bobagem do Renato. Uma mudança que o Renato Não, o vai Renato não fazer. vai É a única mudar. chance que ele Entregar tem. para ele. Entregar O o Renato meio não campo vai para ele. mudar, não vai mudar. Não, É mas não previsível, como tu mesmo Não, disse. mas Quase eu perdeu não tô- pra 10, Eu né? não estou dizendo para iniciar. No meio do jogo, o Renato faz uma alteração e entrega o meio campo. Vamos lá então, no Grêmio. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Caio Henrique. Acho que deu pro, Sim, sim. né? Pro Bruno Cortes. Né? Não tem mais explicação. três volantes. Os Sabe três quando- volantes. Sabe onde Lucas- é que o Bruno Cortes se desescalou ontem no jogo contra o Pelotas? Ele pega uma bola sozinho lá na ponta esquerda. Ele sozinho, tá? E aí sai isso aqui de cruzamento. O Renato enlouquece. É. Os três volantes, Lucas Silva, Maicon, Mateuzinho, Alisson, Diego Souza e Everton. E ele. E ele. É ele que está decidindo os Grenais. Ele, às vezes, não tem jogado bem os Grenais. Mas eu volto a dizer. Mas tem decidido Volto a os dizer, eu Grenais. acho que essa é a grande vantagem que o Cudê tem. O Cudê tá aí, o time do Grêmio está aí. Tu já sabe como é que ele vai se armar, como é que ele está escalado. Se ele souber neutralizar algumas peças, olha, tem chance. Eu prometo. Felipe Mesmo Assunção, com as dificuldades que possa aparecer com essas polêmicas da escalação. eu vou me informar de hoje para amanhã, antes de estar na Grenal amanhã às 7 horas da manhã, que o pessoal já vai ficar esperando. Eu vou me informar se há essa possibilidade da retranca amiga. Nem é retranca. Ah, tu voltou um pouquinho atrás. Não. Eu gostaria de ligar. Ó, eu já falei para Eu ti que eu tenho gostaria- faro. Não. Eu tô sentindo que pode haver um retrocesso. Tu viu o Flávio e o Maurício, vocês estão aqui de prova. O Inter se classificou Ele com esse time que eu voltou falei. atrás um Não, pouquinho. não voltei atrás. Eu quero ver se amanhã Inter às se 8 classificou. horas, se ele vai falar o que eu ele falou sei, aqui. vai falar às 7, Não às vai 7, falar. Eu sou oficialista, eu estou às com o 8 ele condutor não do vai programa. Às 7 da manhã, vou falar. Quer que eu sou oficialista, eu estou com o comandante do programa. Tu acha que vem o Medovski, o Acho que Simedovski? daí ele perde um pouquinho aquilo que ele vem crescendo. São duas peças. Nós estamos aqui falando de uma mudança drástica. Não. Ele mudou duas peças no Não, time. o Patrick pode ser que ele não bote. Pode ser que eu me engane aí. Bosquilha vai jogar. Não, Claro, eu acho que o vamos lá. Patrick Eu acho que seria tem o- uma possibilidade o exagero, só, tá? mesmo eu não querendo. A possibilidade é da Alessandro ou não da Alessandro. É só essa. E o time Lindoso? está definido. Não, o Ele Lindoso está adora fora. o Lindoso. Tanto é que... E vou te dizer, tem outra lenda que vocês não sabem. Não é que não saibam. De repente não se deem conta. É a lenda da bola aérea. Que o Lindoso é bom de bola aérea. Só que o Inter só toma gol de cabeça. Então ele é bom de bola aérea o quê? Numa eventual bola lá mas na não é frente. só que ele. serviu Ele o fez time 3, ontem? 4 gols no ano passado e garantiu 1-0 para o Agora, de Internacional. tudo que tu disseste, Lá na frente. o que eu concordo contigo é o seguinte: se eu sou o Cudê, o Saraiva tá escalado. Mas esse vai jogar. Tá escaladíssimo. É diferente. O Flavinho, ele é Mas diferente. ele tá. Quando o Grêmio pôde botar o Vitor Ferraz, botou. É diferente, o Vitor Ferraz é diferente. Ou ia deixar quem ali? Bom, o Grêmio já Não, não tava tinha ninguém improvisando. também. Tava improvisando. Tá, de que serviu o jogo de ontem? Vamos lá. Quando a gente fala em sequência de trabalho, D'Alessandro mal. em avaliação de grupo, por exemplo, o Lindoso no time do REC, que ele cogita jogar o Grenal, No meu não. peraí, Eu tô joga pensando como, com a cabeça não, dele. joga como terceiro homem de meio campo. Ontem o Lindoso jogou na do Musto. O treinador não ia fazer isso. O treinador preservou os jogadores, aqueles que jogaram contra o Católica, ele não ia fazer isso. Isso aí é sequência Exceção ao de lateral trabalho. que deve entrar, né? Ainda acho difícil, Maurício. também, Gostaria pode ser. muito pela questão Também técnica. foi uma sinalização. Pela atitude, mas ele não vai mudar drasticamente, ele vai dar sequência naquilo que trouxe performance para ele, que trouxe resultado, que foi o jogo contra a Católica. O REC tá, eu acho que o REC tá querendo arranjar uma confusão, não é Não possível. tô, já me viu querendo arrumar confusão? Não sou de Não é arrumar possível, confusão. o cara trocar 4 peças, sendo que ele teve um ótimo desempenho contra a Católica. Ó, olha aqui, ó. Vou matar uma das lebres aqui, tá? Tofanel. Rec tem razão. Sobre o Saravia. Cudê escalou o Fux no Grenal, nem pensou em perder o grupo, tirando o Moleto. E o último Grenal do D'Alessandro foi em 2017. Foi muito bem.
jogou de volante no segundo tempo, com o Zago virando o jogo, tomando empate quase no final, 2-2. Abraço, estou falando. Foi a última vez que o D'Alessandro jogou na Arena. Constatação muito inteligente a dele. Agora tem algumas coisas que o futebol aqui, tem pessoas que militam há muito mais tempo. Primeiro, o Fux foi um carteiraço, na realidade, não só do Cudê. É algo a mais, é algo de ser o jogador da vitrine. E um jogador realmente... Mas o desespero chega a esse ponto? Ah, mas tu conhece mais do que eu. Aí tem uma outra questão. Mas a gente não pode abdicar Felipe, que o Fux... é um jogador rápido, porque o Inter jogou o Grenal sem sobra, sem um jogador, sem uma grande proteção para a defesa, e nas costas dele corria o Everton. O Moledo não tem como ganhar na velocidade contra o Everton. Não, mas por isso que entrou o Fux no Mas Grenal. tem uma outra questão, não. Tem uma questão, sim, a constatação, o telespectador é inteligentíssima. Só que tem uma questão política aí, sim. Mas o Fux encerrou o ano O Moledo jogou bem passagem. contra o Brasil de Pelotas? Foi bem. Mas andou tomando uma... Mas a horas não compromete. E acho que o Fux tem que ser titular. Fux é jogador do Inter, é da base, jogador de alto potencial, só que ele não foi muito bem no Grenal. Ou tu vai dar porrada no Fux ser titular, ou tu vai defender ele Não, titular. eu disse que são coisas diferentes. A constatação do telespectador é inteligente. Só quis dizer que foi um carteiraço, como o Rec disse. Só que a questão do lateral direito é um pouco diferente. O Rodinei, que para mim não tem a qualidade técnica desse argentino, ele vai pela sequência de trabalho. No último programa que eu tive aqui, esteve um dirigente do Inter, e estava sentado ali onde está o Maurício que estava de folga, porque ele tira férias toda semana. E eu questionei a questão, tirou o Moledo até então, era uma legenda do Inter, né? Com esse Moledo se equiparavam a Jeromel e coisa como grandes duplas de zagueiro. E aí o nosso Cudê foi lá e sacou o Moledo. Eu falei do meu estranhamento. E o argumento dele não foi nem político nem nada. E ele, daqui a pouco tu me ajuda, como era estava aqui junto com o padre Leandro, tá? Na terça-feira, 3 ou 4 terça-feira, o programa que nós gravamos pro Carnaval. E ele disse, não, o fato a escolha do Fux é pela saída de bola. Com o padre Leandro estava o Paulo Rogério dos Santos. Isso aí. Pela saída de bola. E argumentou, tá? E eu me rendi para o argumento. Agora tu traz um outro argumento de natureza política. Ele foi lançado contra a Universidade Católica. Não, Fux, tu tá dizendo lançado nesse ano, veio no Grenal. O Fux, ele começou no Grenal. Ele volta da seleção contra a Universidade. Foi quando que ele assustou nos 2 primeiros lances? Foi no Grenal. No Grenal. Que ele entregou? Foi no Grenal. Não, foi no Grenal, que ele voltou no Grenal. Com o Tolima também. Contra o Tolima. Com o Tolima também. Não, mas daí depois do Grenal. Ele já era titular e a sequência. Flávio, ele saiu jogando 2 vezes errado. O Maurício me deu uma rasteira aqui. Eu não disse, eu disse que o Fux para mim é um jogador promissor. Contra a Universidade Católica, eu não estou enganado não. Os 2 primeiros lances contra a Universidade Católica, ele perdeu a bola e assustou. Foi no Beira-Rio, né? Esse jogo. O Fux é um jogador promissor, encerrou o ano muito bem, o Campeonato Brasileiro, e até o presidente deu algumas entrevistas dizendo que é um jogador de seleção, também acho que tem potencial de seleção e estava na seleção da base. Que não ajuda o que eu quis dizer que já estava estrategicamente na política do futebol do clube. Esse jogador é um jogador que até foi, não é moeda, mas ele foi assediado na troca com o Bosquilha, só vocês recordarem isso aí. Então, quando ele veio... Exatamente, na troca. Foi. Ou foi plantado? Aí tu sabe mais do que eu, é outra questão. 7 milhões de euros. O empréstimo do Jorge e o empréstimo do Bosquilha, o Inter, fritando para comer o torresmo, não teria pego? Mas aí é que tá, Rec. Quis valorizar o jogador, porque estava na seleção e é um jogador promissor. Eu só quis dizer, Mas Maurício... Quando surgiu essa especulação que o Rec citou, ele estava na seleção olímpica e era reserva da seleção olímpica. Ele não tinha atuado em nenhum jogo, nem na fase classificatória. E o que o presidente dava de discurso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? O que ele dizia? Fux é um jogador de seleção brasileira, ninguém tem dúvidas disso. Então, um jogador, quando retorna, ele não vai retornar como titular quando tem um discurso lá de cima para baixo? Vamos avaliar assim, não vou entrar em detalhes. O Grenal? Detalhes é o REC que tem. Mas isso aí tem que ter um propósito. Por isso que eu... É a venda. Não é só isso, um propósito técnico também. Também. Por isso que eu até acabei de fechar com o que te antecedeu aqui. O Paulo Rogério. Porque, o cara botar para valorizar o passe, tá? E estrear num Grenal, numa posição sensível que é a zaga, tá?
tu tem que ter um propósito. Pô, esse cara sai jogar melhor pela esquerda, cabeceia melhor, antecipa. Recompõe melhor. Não, mas não é só tem valorizar o velocidade. passe. Não, calma, não é só valorizar o passe. O jogador realmente vinha bem. Um jogador, como o Maurício disse, de saída de bola, de velocidade, um jogador que ele consegue a recuperação, a dita recuperação. Só que ele foi no Grenal escalado e como ele não foi bem, deram pau no cara. E aí ele é um guri da base, tem que ter continuidade. E eu acho que fez certo. Depois o Rec retomou o Tolima, ele realmente ficou um pouco inseguro, mas eu acho que ele está encontrando o caminho dele, o espaço dele. Ele é titularíssimo agora. O eu só quis Augusto dizer de que Alvorada diz que concorda com o Flavinho, que o Grêmio é previsível, mas ainda assim está acima do Internacional. Também concordo, deixa eu ver aqui, com o Felipe. Chamou de Lipe aqui, acho que é meio íntimo até o Tofanel. Sobre o carteiraço da diretoria no caso do Fux. Comentei com amigos e divergiram, mas o Moledo deve ter voltado muito mal das séries, falhando em gols. Abraços, Tofanello. Ele voltou mal condicionado e realmente um pouco atrapalhado o Moledo. Não podemos esquecer que tomou muito gol de cabeça o Inter. Antes do Fux voltar... 31. Antes do Fux voltar, o primeiro jogo que o Kudê coloca esse time com 3 volantes, que ele começou lá, essa situação diferente, foi contra o São Luís em Ijuí, que o Inter... Olha, não se sabe como que foi tão vazada a zaga do Inter. São Luís que sempre o rebaixamento. O São Luís joga hoje contra o Caxias em casa. Se empatar, coloca o Juventude na zona do rebaixamento. Na zona, coloca momentaneamente Juventude e Pelotas. Ainda há 4 jogos por disputar. Mas vê que pepino, né? Agora, tá 0-0 esse jogo. O Juventude perdeu em casa. Entre nós aqui, sem querer mudar e impor pauta, mas como tão ruim esses times do interior, hein? Que coisa, tirando o Caxias, que eu acho que se preparou. Né? Mas olha... O Aimoré meteu 5 ontem no Ipiranga. O time que decidiu com o Caxias a vaga na final. Mas eu assisti o jogo do Aimoré contra o Grêmio, achei uma boa equipe. Boa equipe. Dentro dos parâmetros do Campeonato Gaúcho, questão investimento, questão grupo, né? Toda a questão de prestação de serviço desses times tem, acho que o Aimoré é uma boa equipe. Mas a base, a régua do Campeonato Gaúcho é muito baixa, não tem como avaliar isso, né? Ontem mesmo, os jogos da dupla Grenal, os jogos esvaziados. Tu via que mesmo os times de transição não tinha aquele ímpeto. Tudo é Grenal agora da Libertadores, quinta-feira. E sem essa tua escalação louca, o REC tá radicalizando. Não é a minha escalação, é um time que começou... O reforço que tu tá dizendo, me chamou a atenção, era jogo do Grêmio em Pelotas, uma baita numa praça. O pavilhão do a arquibancada do vazia, Pelotas, atrás do gol e na frente. O torcedor guardou o 100zinho. Viu em casa. Só foi quem era sócio. E mais a torcida gremista da região. Tu acha que era por causa do time de transição? O valor era alto, o adversário não atrai tanto quando é o time reserva, né? E talvez o Pelotas também não anime, né? Talvez o Pelotas também não mobilize. Está na zona. Não animou nada, né? Não, o Pelotas vai precisar da torcida. O Brasil de Pelotas, por exemplo, tem 7 pontos e o torcedor é que carrega. O Brasil fazendo mais 4 escapa. Imagina a rivalidade local. O Pelotas voltou há pouco tempo da segunda divisão. Imagina cair de novo. O Francisco manda dizer aqui, boa noite, todos os clubes querem vender. Ou vocês acham que em 2019, Viseu, André, Tardelli, Capixaba, Rômulo, amigos do Renato, prejuízo de 40 milhões ao ano, mais o Luan, o Grêmio reza para vender o Everton, Francisco. Mas o Grêmio vendeu bem os jogadores. É que o Grêmio está rezando para... Até o TT o Grêmio vendeu bem, né? É que o Grêmio está rezando para vender o Everton por um valor muito acima do que o mercado está praticando hoje. É legal. Isso é difícil. É legal que o telespectador... E conspira contra ele o tempo, né? Se vai deixar mais adiante, perde a janela. Tu vê, o torcedor, o telespectador é atento. Eu gosto de justificar, né? Porque a questão do Fux foi essa relação que eu quis fazer, às vezes. E se o Fux fosse bem no Grenal? Ninguém ia cogitar isso. É que o Fux, na realidade, não foi muito bem no Grenal, tomou porrada de tudo que é lado. Mas aí é convicção do treinador e eu acho que o treinador está indo bem e está mantendo ele. Olha aqui, olha, a surpresa do Grenal vai ser o Moledo, Rubem do Maitá, a entrada dele. Pode ser. Não acredito. Agora tudo vai ser especulação. Senhores, o Bosquilha é titularíssimo do Inter, diz o Breno, gerente lá do Banrisul. Gol do Caxias, Rec. Bruno Ré abriu o placar. Fedeu, hein?
Tá perdendo em casa o São Luís? Perdendo em casa o São Luís, que já teve uma substituição a 11 minutos. Um jogador sentiu, o Tássio. Entrou o Rafael E são Carrilho. todos do grupo do Inter, né? O Caxias jogou contra o Grêmio. Não, o Caxias É do grupo do Grêmio. é do grupo do Grêmio. O São Luís é do grupo do Inter. Pois é que eu estou dizendo. Os do grupo do Grêmio ganham todas. Sim, a primeira colocação é Grêmio e São José, né? Os dois com 6 pontos. Né? E agora o Caxias ganhando está indo a 4, né? O Caxias empatou a primeira, né? Está indo a 4. Ou perdeu a primeira. O Caxias empatou com o Inter a primeira. É verdade. O REC, a tua audiência aqui do programa de vocês é muito grande. O Facebook tem 150 a 200 pessoas na live. Eu estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp que seria importante. Olha a nossa responsabilidade. Importante ressaltar uma questão que muitos amigos colorados aqui estão pedindo para falar. Que é o quê? A dificuldade de assistir o jogo quinta-feira, que é Grenal, que vai ser só pelo Facebook, importante ressaltar isso. Eu recebi uma informação que a Fox transmitiu. Não, mas é fake news. Tá? É falso. Então esse Não, estavam plantando isso. Isso aí não é nem fake news, é desejo. Para ver se a Fox tomava as Mas rédeas. a minha fonte até era uma fonte burra. Eu disse, mas é verdade? Não. Flávio, a chance disso acontecer é nula por um fato muito simples. Na América Latina, nos demais países, a Fox fez um acordo com o Facebook para transmitir mais jogos e cedeu mais jogos ao Facebook. Sim, então, pagou, por exemplo, né? Ele pagou, provavelmente. Pagou. Sim. Por exemplo, o Facebook transmitiu a partida de estreia do Grêmio pelo Facebook e também na TV aberta, na TV fechada, no caso na Fox. Sim. No Brasil, esse investimento não aconteceu porque a Fox foi comprada pela Disney e o CAD vetou a compra. Então a Disney não vai aportar dinheiro na Fox para ela comprar um produto, porque o importante para o grupo Disney é a ESPN. Então, até que se resolva isso, a Fox aqui não vai investir um centavo a mais. Eles vão ficar com o orçamento que tem e fazer o que tem. O Maurício conhece bem esse negócio, só que o apelo seria extraordinário, seria um golaço. Mas se a Fox tivesse a chance de conseguir, a Globo também entraria nessa parada. Porque nessa hora é hora de ser Na oportunista. quinta-feira? E aí tem o seguinte, Flávio. Tem o seguinte. Sport TV? Globo via Sim, Sport TV, tá, ok. E aí tem razão. E aí, Flávio, tem um outro porém que tem que ser considerado aqui no Brasil. Nos demais países da América Latina, quem transmite para o Facebook é a Fox. Como acontecia aqui até o ano passado. Sim, quem faz a operação técnica. Só que o Facebook não gostou daquela brincadeirinha do Marco de Vargas em um jogo do Grêmio que transmitiu exclusivo e tirou isso da Fox. Não é mais a Fox que transmite para o Facebook, é o Esporte Interativo. Então não tem nem essa ligação comercial tão aproximada mais. Porque daqui a pouco era a mesma equipe, tu dava um jeito de transmitir. Nem isso mais acontece. O Maurício, sabe que tem uma crônica do Veríssimo, que é genial, que tem todo esse arcabouço de relações daqui e dali. E ao fim e ao cabo, quem manda em tudo isso é um velhinho que mora na Suíça, tá? Que é mandado pela mulher. Né? Isso é uma crônica, uma crônica antológica do... O Flávio. O Maurício fez uma relação aqui, é Fox, é coisa, e aí uma deve para outra, e passa para lá e vai para cá. Eu só queria pegar o apelo aqui dos colorados que estão me mandando no WhatsApp, e o REC pode trabalhar isso também na rádio, que é a seguinte questão. Nós não vamos ter torcida mista. Sim. Tá? É outra questão. Então, tá morrendo a torcida mista. Então, não, mas aí é uma questão também da Libertadores, da Confederação. No último jogo já não foi ninguém. Exato. Então, assim, ó, o que acontece? A gente espera que a mesma receptividade que tem no Beira-Rio, porque eu ando lá no quadro social do Inter, perto do Portão 8, os gremistas, quando tem torcida mista, passam ali, em Maurício, de forma normal. Sim. Não tem briga, não tem nada. São 2.000, mas tem as partes dos camarotes. Eu vou estar presente lá na arena. Então, o REC, que tem um canhão nas mãos, é o seguinte. O Inter tem que exigir a mesma recepção que dá lá no Beira-Rio. Que isso é muito difícil na arena e os dirigentes gremistas, os torcedores gremistas têm que ter essa consciência. O torcedor colorado que for na arena tem que ter proteção também. Como é bem recepcionado o torcedor gremista no Beira-Rio, não é diferente. Andam lá pela parte social do clube. Então isso tem que ser dito. Vai ser facilitado até porque o primeiro jogo é no Mas tem que ser dito isso. Tem que ser dito isso. Se tu fizer na arena, tu vai receber em troco. Não, mas não pode. Os torcedores do Grêmio andam no quadro social do Inter lá de forma normal, de camiseta. Claro, muito oriundo da torcida mista. Mas, como não vai ter torcida mista, vai ter torcedor colorado militando ali. Então, isso tem que ser levado em consideração. Tá, mas e como é que se faz, então?
Não, isso tem que ser um apelo, isso tem que ser trabalhado, porque assim, ó, a receptividade que o Inter dá no Beira-Rio, o Grêmio também tem que dar na arena, de segurança. Torcedor gremista... O Grêmio se queixa no Beira-Rio que é um brete, que pra descer... Não, isso já faz um bom tempo. Que pra descer, pra Isso sair já é um faz inferno. um bom tempo. Isso já faz um bom tempo. Isso é no setor da torcida exclusiva. Isso, exatamente. Torcida exclusiva. O Inter vai ter 2.000 ingressos que já foram liquidados hoje em menos de 17 minutos. Eu acho que menos de meia hora. Só que tem um porém, o Inter vai ter em torno aí de 600 a 700 lugares em camarotes que a torcida colorada já adquiriu e que não estão contabilizados nesses 2.000. Então tem que ter cuidado isso sim. É um grande evento, é um Grenal de relevância e a direção do Grêmio tem que se preocupar com isso porque ultimamente o Inter vem dando um bom respaldo ao torcedor gremista no Beira-Rio. Então é bom deixar isso claro, muita gente falando isso. Vamos fazer um E intervalo? uma dificuldade, né, Rec, é que nos clássicos, quando são nos finais de semana, que é o que acontece na maior parte dos clássicos, se coloca o torcedor visitante para chegar meio-dia para o jogo 4 horas da tarde. Como o jogo vai ser 9 horas da noite, não tem muito o que fazer, né? O cidadão tem que trabalhar, o cara não vai conseguir sair. 9 da noite, né? Sim. 9 da noite. Mas como é 9 da noite, o cidadão não vai poder sair 4 horas da tarde de casa para Mas o jogo. nós estamos trabalhando com um universo de 2.600 pessoas. Isso aí. Pô, isso tu não consegue controlar, dar respaldo. Mas não conseguem, Flávio. Ah, não conseguem. olha, É que se misturam. Flávio, você está de incompetência. Flávio, sempre tem um bandalho que chega com uma bomba pra tocar no ônibus, que toca uma pedra, sempre tem. Mas é importante dos dois ressaltar. lados. Bem planejadinho, tu consegue fazer. Ultimamente os Grenais não vêm dando problema, é uma questão só que cabe aí quem trabalha com canhão de microfone também ajudar nesse processo de que se tenha paz e de que não tenha porrada nesses Grenais. Já voltamos. Um ouvinte aqui mandou, até quero ver quem foi para não dizer bobagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Me mandou o seguinte, ó. Que tá na hora de eu assumir meu time também, o meu gremismo, que fica melhor. Tá aqui. Eu quero ver aqui, ó. Tá aqui. Que o Bagé assumiu ser Grêmio. Agora tá na hora de assumir o Grêmio. Fica mais bonito. Parente meu lá de Lagoa Vermelha, Gaguinho. Ele me conhece desde Lagoa Vermelha, como é que eu vou mentir para ele? Né? Tá na hora de eu assumir mesmo. Na verdade é o seguinte, cada um faz o que bem entende. Eu já disse o seguinte, Flavinho, se quiserem fazer sacanagem comigo e tal, já fizeram aí e tal, fazem, e alguns acham que sabem, não sabem o time do cara, façam em vida, porque depois que eu morrer, se algum filho da mãe botar uma bandeira no meu caixão, eu vou levantar. A bandeira da SEG, né? A da SEG, sim. Na portuguesa de Lagoa Vermelha? Portuguesa de Lagoa Vermelha. Agora, Rec, pelo amor de Deus, ou eu assumo antes, Que cor é a qual é a graça? Que cor é a Assumir portuguesa depois de de Lagoa morto. Vermelha? Assumir depois de morto, eu não Que cor é a quero. portuguesa de Lagoa Vermelha? Português é verde. Ah, bom. Então tá. E tem uma camisa com o meu nome nas Sim, costas. verde e Até vermelho, não sei deve onde ser, é que foi né? parar aquela Essa é camisa. uma pauta legal. Nós temos 3 jornalistas aqui, tem um torcedor, sempre acompanha em rádio, acompanha em TV. E eu acho que isso, uma opinião de um telespectador, de um ouvinte, desvaloriza um pouco o charme do rádio, da TV, principalmente aqui, do cenário gaúcho. Onde nós sempre ficamos no armário. Não, mas não é. Os caras estão todos saindo do armário. É algo que muitas vezes fica realmente mais, né, imparcial a questão. É que o cara não pode confundir o time que torce ou torceu na infância com a opinião dele. Com Mas a aí maneira que ele se manifesta. viraliza, Maurício. O jornalista é o jornalista, não é do meio esportivo, o gremista e o colorado. Claro que ele tem o seu time. Mas eu tô dando uma opinião como Aqui telespectador, sempre se Não, diz... mas eu não entendi. Tu é a favor que diga o time? Não, eu acho que pro romantismo, Eu concordo contigo. pra aquele ponto de equilíbrio, a Imagina o Lauro imparcialidade. Quadros, tem 80 anos. Eu até hoje não Não, sei, concordo não contigo. imagino o time do Depois Lauro eu te Quadros. É concordo, muito não sei. legal, Não não, sei, tudo eu te bem. Mas isso aí sempre foi o romantismo nosso aqui da Crônica Eu Gaúcha. também não sei o time do Lauro. Não é Zequinha, será? Eu desconfio. Zequinho? Professor Rui Carlos Aliás, Socha. o Cruzeiro e o São José tinham a maior torcida na crônica esportiva, eram os dois, né? Eu torço pros dois. E aí, Não, Zequinha, tu é vira-casaco. não, Tu não, torce e até aí, pro Aimoré. vamos, Pô, amor, é claro. não precisamos... Morei 12 anos lá. É que não precisamos citar nomes. Mas aqueles que se declararam com o time, eles só têm um público hoje. Isso é ruim até para o debate jornalístico, para a opinião de futebol. É que aí não querem fazer, Jornal. Agora Mas também, aí é que alguns, tá, mas também- aí só tem um mas telespectador é que só também de tem um lado. alguns que assumem que ninguém quer saber. Também, né?
Eu conheço um caso que alguém que transita bem nas duas e é declarado, que é o Guerra, Guerrinha. né? Guerrinha, até pelo humor dele, pela maneira como... E como ele se posiciona também, né? Tá. Porque ele não mistura. E a RBS deu uma força para ele, colocando ele comentar jogos do Grêmio. E aí ele mostrou que tinha equilíbrio emocional para fazer. Entendeu? Porque ele já era assumido do Colorado, debatia, defendendo o Colorado, e foi recuando. O Cabral. Daí é porque também Cabral, não tinha Grêmio adorava o comentarista Cabral bom, né? pelo ranço. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, não joga nada. Era muito bom. Né? Grande Cabral eu figura, grande encontrava figura. no estacionamento do Beira-Rio, atrás da capela, antigamente, lembra? Sim. E eu chegava 1h15 ali, para fazer o preliminar, pra apresentar na rádio. O Cabral já chegava, porque ele participava no programa de espera da Bandeirantes. Aí o Cabral já ia reinando do estacionamento até lá em cima, ele subia de escada. Olha aqui, esse imbecil vai escalar de novo. Eles tinham um troço que... Esse teu amigo Abel ainda vai matar fazia esse Daqui a pouquinho nós vamos ter nas bancadas uma bancada de gremista e uma de Colorado. Aí tu não tem mas já parcialidade de já debater tem, futebol. O Cabral fazia uma sacanagem comigo, tá aqui. Eu levava na flauta, tá? Foi chefe deles lá, O né? chefe dele na gaúcha. Flávio Dutra, aquela voz anasalada dele. Tu é um vidrinho de vaselina sem um vidrinho. Era a típica frase do Mas Cabral. ele chamou o Pedro Paulo Záquia de balde de cocô sem o balde. Mais ou menos isso. Ele me poupou então, né? Tu tá melhor, tá bom. Tu tá melhor. Pra mim tá bom. Ele dizia... Era uma figura. Presidente do Internacional. Foi chefe dele. Esse é Vigário José Inácio, tá? Jogava na Vigário José Inácio. É um badico com grife. Badico com grife. O Grande Rune. figura. Era muito bom o Cláudio Cabral. Aqui é jogador ruim, quanto mais treina, pior fica. E o Cláudio Cabral tinha uma coisa, tinha DNA, né? O pai era muito bom, o pai não era muito bom em rádio, mas em texto, olha, um texto primoroso. Cid Pinheiro Cabral. Cid Pinheiro Cabral. E a arte de bem escrever é a arte de escrever simples. É, exatamente. Tu lia o texto do Cid Pinheiro Cabral, não precisava ler duas vezes. Não tinha essas palavras que tu tá usando hoje, né? Tu acha que eu tô... Mas aqui, ó, o Cid Pinheiro Cabral escrevia simples. Eu escrevi um tempão em jornal, procurava escrever simples também, que eu aprendi com os veteranos, né? A arte de bem escrever é a arte de escrever simples. O Santana escrevia simples, né? Tu lia e entendia o que ele queria dizer, né? Não ficava na dúvida, não precisava consultar a mansa burro. Quinta-feira vai ser o Grenal das rádios, né? Quinta-feira retomamos aí, anúncio é na rádio, né? Anúncio na rádio, todas as rádios. Tu sabe o que eu tô com Anunciando saudade, nada. o Felipe e Maurício Reca? O que eu tô com saudade? Nunca mais ouvi um gol duplex, rapaz. Acabaram com o duplex, rapaz. não. Pô, o duplex era maravilhoso, rapaz. É porque agora tem 500 horários de jogos no final de semana. E não só isso, tem alternativas na própria internet, dispositivo 1, dispositivo 2, então o cara escolhe que escuta. Não, mas tem acontecido, é cada vez mais raro de Grêmio e Inter jogarem no mesmo horário. Às vezes jogam um 7h15, outro 9h30. 2, 3 fins de semana atrás, mas aconteceu. Não, o que o Flavinho está dizendo é aquela guerra. Saiu a bola aqui, pode no ataque do... E o cara entra cortando já E o outro não devolve, tá? Tu sabe da história do Sérgio Moraes com o Haroldo Souza, né? Eu sempre tu conta pra nós, tá? Não, tu acha que devo Claro. contar? Pô, mas vai dar o lead, não vai dar a matéria? Já voltamos. Melhor ainda. Com a vitória sobre o Pelotas, Grêmio segue 100% e líder do segundo turno do Gauchão. Tricolor se prepara para o Grenal, terá 3 volantes mais uma vez. Thiago Neves fica fora por questão técnica. Jean-Pierre ainda não reúne as melhores condições físicas. Não sei, é jovem, jogou no domingo, Grenal é na quinta-feira. Se o Renato quiser voltar no 4-2-3-1... não sei se não vai bailar um dos volantes. Só que daí baila quem? O Lucas Silva está bem, o Michael é o balizador do sistema e o Matheus Henrique é seleção. É o Michael, né? Só tem ele para o bailar. Michael. E o próprio Michael é tão inteligente que ele disse, o Jean-Pierre ainda vai ocupar o meu lugar. Então, de repente, seja agora. Caio Henrique é o novo dono da lateral esquerda, com desconforto muscular. O Jeromel não treinou com bola mais uma vez hoje, mas vai jogar o clássico, mesmo recuperado. Kahneman pode ficar na reserva. Renato afirmou que torce pela classificação do Inter para as oitavas de final. Renato é um De novo, fanfarrão, né?
De novo, Não isso? importa, né? Eu imposto. Mas vai torcer Eu não até quis quando? dizer. De novo, isso? Não importa não, cínico. O Flavinho sempre usava quanto cinismo. Quanto cinismo essa afirmação. Qual era a outra frase que tu dizia no corredor? Ah, várias, né? Nem me lembro. Não peçam demissão que estão Estou aceitando. aceitando. Sabia que eles pediam uma vez por semana. Não me escalaram, eu vou pedir demissão. Ah, não pede que o pessoal é capaz de aceitar. Né? Negociação para renovação com o atacante. Só que teve um que uma vez me pediu demissão, tá? Só que não assinou a carta. Esqueceu? Claro. Esqueceu. Negociação para renovação com o atacante. Não fui eu, por acaso. Não. Negociação. Tá fora do mercado agora ele. Negociação para renovação com o atacante Ferreirinha está travada. Caso será resolvido na justiça. Há pouco um telespectador mandou aqui que seria uma barbeiragem do Grêmio colocar o preço nas nuvens e o rapaz ganhar tão pouco. A lei permite. Tá? A direção já recebeu diversas propostas por André. Aceita ceder o atacante pagando metade dos vencimentos, mas o próprio jogador recusou todas as investidas até o momento. Está gostando de ficar em Porto Alegre ganhando 300. Tem ideia de quem são essas investidas? Se especulou o México, se especulou agora a Major League Soccer dos Estados Unidos, se especulou o Japão, né? Deve estar. Não é tão ruim assim, hein? Não. Acho que ele é a lei do menor esforço. Está ganhando 300 já, tem contrato em vigor, fica em casa. Inter assumiu ali, e ele vive bem. Inter assumiu a liderança do Grupo A do Gauchão. Colorado tem dúvidas de ordem técnica na equipe para o Grenal. Tendência é que Saravia ganhe a posição de Rodinei na direita. Moisés voltou a treinar hoje e já vira dúvida. Há também uma disputa entre Lindoso, Marcos Guilherme, D'Alessandro, Thiago Galhardo. Viu só? Não sou só eu. Isso é o setor. O autor do texto aqui, Bruno Soares. Mesmo após 2 gols, Patrick deve permanecer no banco, com Bosquilha sendo mantido. Então, as 3 celeumas que eu aventei aqui, né, estão girando. Estão contempladas? Flávio, eu acredito num trabalho, é a sequência, a convicção e a sequência, né? Eu Então, não a sequência consigo- pode ser voltar ao começo. mas aí, né? Com Lindoso, Edenilson na direita, Patrick na esquerda. uma Felipe, eu sequência. já te disse que eu sou oficialista, eu estou com o condutor do programa. É isso aí. Não queria ser Leão. Não, isso aí, Fechei com o comandante do programa. isso aí já foi acordado no vestiário. Se ele lançou aqui, é óbvio que ele tem respaldo, né? Não. Eu quero ver se ele vai manter essa tese na semana. Não vai. Amanhã até é de manhã. quinta-feira. Amanhã de e manhã. vou te policiar até quinta. Amanhã de manhã. Hoje eu já vou consultar as minhas fontes para saber se é uma aberração o que eu estou dizendo. Daí eu vou parar de dizer. Porque eu não gosto da audiência pela audiência, só pela Pô, vésperas de um Grenal. Vamos lá, vamos de novo tentar. Mas eu tô sentindo o cheiro e olha o tamanho do naso. Não, Flávio, vésperas de Grenal, Maurício. O time teve uma boa performance contra a Universidade Católica. Em Melhor casa. do ano. Em casa. Concordo. Universidade Católica. Só que foram só 2 peças, não 4. Aí nas vésperas de um Grenal, na Arena, onde o histórico Fora é de casa. positivo pro Inter, ultimamente. Só falta criarem agora a Universidade Evangélica também. O treinador vai trocar 4, 5 posições. Aí o REC é muito bem informado. Ou ele está criando uma polêmica Não, olha antes aqui, do ó. Grenal. Entrevista com ele. Eu não falei que era informação. Eu falei que era sentimento. Não, vamos ver. Era o Era o Simedovski. faro da notícia. Tu acabou de justificar a informação aí com o setor. Então tá incrementando. Vamos ver até quinta-feira. Em entrevista coletiva, Musto descartou que clássico tenha clima de revanche. Torcida Colorado esgotou os 2.000 ingressos disponíveis para o Grenal em 17 minutos. A história aquela do duplex, que o Flavinho quer que eu conte aqui, é sensacional. Já voltamos. Vamos à história, então? Olha aqui, ó. O Haroldo de Souza fazia um duplex com o Sérgio Moraes. Dos Pampas aos Seringais, cada vez incomodando mais. Já partiu, né, Sérgio Moraes. E o Haroldo tá aí narrando. Já faleceu? Já. Faz uns 7, 8 anos. O Haroldo tá narrando aí ainda. E aí estavam narrando, né? Na Rádio O Haroldo Gaúcha. que é o verdadeiro imortal, né? Estavam narrando na Rádio Gaúcha um duplex.
Bola no ataque do Internacional, não foi isso que foi combinado na reunião. Ataca o Flamengo de Caxias aqui para cima do Grêmio. Agora eu vou segurar daqui porque é a orientação do Nelson. Amanhã nós vamos voltar para a sala do Nelson para estabelecer uma nova situação, porque não é possível ficar isso aí. Narração de conflito. Aí volta o Sérgio Moraes, coitadinho do Grêmio, ataca aqui em Caxias do Sul. Hoje tu tá totalmente brincadeira. Desde a escalação, isso aí é verdade. Verídico. Discutiram uma orientação. Narraram a discussão. O duplex acabou literalmente. Acabou totalmente. Pois é. O problema do Rodinei é tentar fazer o que o Léo Moura fazia. Léo Moura fazia e faz no Grêmio. Não, o Léo Moura já foi pro Botafogo da Paraíba e fez no Grêmio. Gol do São Luís, 1-1 com o Caxias. E aí, aquele desafogo de levar a bola para o meio, só sem a qualidade do Léo, diz o Luiz Motoboy de Viamão. Mas o que você prevê para o Grenal? Bastante gols, pouco gols, Flavinho? Não me Fale parece. pro Felipe também. Não me parece que vai ser um Grenal de muitos gols, tá? Pode ser. E pode ser até como o último Grenal, né? Aquela xiripa de final de jogo. Não acho que vai ser Grenal de muitos gols. Até porque tu está prevendo um Inter mais fechado, né? Tá. E eu acho que não é que o Inter vai jogar fechado, eu acho que o Inter já está até perdendo o medo do Grêmio. Pode jogar com essas peças e um pouco mais encorajado. De ousadia. Por exemplo, o que era para ter nesse time do Cudê? 2 zagueiros de boa saída, um abre para um lado, o outro abre para o outro, o Busto retorna, fica soberano na frente do goleiro, aí os 2 zagueiros viram volantes, os 2 laterais viram ponteiros, os 2 meias da beirada viram meias articuladores, Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda. Era lindo isso. O Felipe Sharp é uma maravilha, né? O Felipe Sharp é uma maravilha. Isso, uma maravilha. E não funcionou nunca. Não funcionou porque o Inter era enfadonho, lento, previsível e uma posse de bola extraordinária, emocionante. Quase 80%. Emocionante pode pensar. Eu, Flávio, entrando na tua linha... Não, mas serviu para classificar o Inter. Mas aquilo chegava no final, os caras, sim, mas nós estivemos com 73% de pontos, mas pega aí, né? Vai ser um Grenal do detalhe de novo. O Grenal do detalhe, 2 times competitivos, né? Primeiro, vamos ser franco, buscando a não perder, né? Essa aí é um Grenal que ninguém vai querer perder no primeiro momento. Agora eu volto querendo ver o Inter vencer, é que se o Inter for no modelo REC... Não, mas que modelo? Modelo Cudê fora de casa. Que homem enjoado esse aí. No modelo REC, o Inter vai, a tendência é não ganhar. Agora, se o Inter mantiver aquilo que deu certo... Se ganhar de 1-0 aos 48 com o tempo, tu não vai comemorar lá no teu camarote da Só arena. que nós temos que pegar o histórico recente. Então o Inter tem que pegar aquilo... E se jogar faceiro e perder, tu não vai vir aqui reclamar que faltou, que foi muito ousado? Não é eu que vou reclamar, é eu e toda a torcida colorada que quer ver um Inter propositivo, um Inter que seja competitivo. Se entrar propositivo e tomar 1-0, vai ser Mas é do jogo, igual. Não pode abdicar daquilo que deu certo. Eu acho que o Grenal mesmo vai ser o Grenal do segundo tempo, por uma razão. O Grêmio, como está jogando em casa, vai propor o jogo no início, como fez no último Grenal. Vai tentar. Vai propor o jogo. Com qualquer formação do Inter. Qualquer formação do Inter. Vai propor o jogo que da índole do Grêmio e porque está jogando em casa. Isso é básico. O Grenal mesmo, a disputa, vai ser no segundo tempo. Flávio, em cima Esse dessa vai ser onde as coisas vão se acontecer. Um Grenal do detalhe, mas um Grenal mais competitivo que o Grenal do Gauchão do primeiro turno. Por quê? Porque os clubes evoluíram, o Inter e Grêmio, fisicamente. Então nós vamos ter times melhores preparados. E aí entra uma questão. É Grenal para os 25 do segundo tempo colocar o seu D'Alessandro para administrar ou para fazer valer o fator dele com um preparo físico adequado para 25 minutos, para daqui a pouquinho mudar um jogo. Emoção... Aí não é com a bola rolando. Aí é em todas as possibilidades de jogos de mesa. E também com composição variada. Acompanhe. Mesartes. Mesartes, tradição desde 1992. Aqui na rua José Pedro Boécio, 190. Manda para todo o Brasil. E tem mais uma coisa. Olha só a qualidade. O acabamento, essa aqui está prontinha, embaladinha para ser enviada. E o tampo ali, estão vendo ali? Esse tampo é para você utilizar também como mesa de jantar ou de almoço e tudo mais.
748055. No Instagram, @Mesartes. Isso aí, viu só como estava bonito? Você tá bonito aquele comercial, velho? Não, Mesartes. mas- Não, e vou te dizer, mesas que vão para todo o Brasil. Nós vamos continuar vendo as imagens aí, ó. Olha ali, ó. Na caçapa ali, ó. Pá. Mas vai ter aquela tua caçapa, aquela que eu vi Já aí tá no aquele programa. montadinho que demorei tá, né? meia hora para fazer. É uma vergonha Tá aí, olha aqui, aquilo ó. ali. Olha aí, todos os jogos. Gente, já viu a jogada Todas dele? as mesas Olha lá, de olha lá, muita olha lá. qualidade. Vai narrar ou não vai narrar? narra aí, ó. Não, tem. Aí, ó, não achava a bolinha, rapaz. Você vai ver no esporte olímpico daqui a pouco. Né? Olha aí, ó. Manda para todo o Opa! Brasil. Na Não, praia é bonito, muito comum isso. E as mesas depois viram com um tampo, o mesmo tampo, jantar. Né? Bota uma tampa por cima e fica legal. Mesas de sinuca personalizadas, com design moderno e sofisticado. Sua mesa pode virar mesa de jantar e de ping-pong. Aqui você escolhe o acabamento, cores e medidas, tudo para sua mesa se integrar e decorar o ambiente. Fla-flu, sinuca, tênis de mesa e muito mais você encontra na Mesartes, ali perto da Arena. Visite o showroom na José Pedro Boécio, 190. O WhatsApp está aí na tela, 995230877, manda para todo o Brasil, desde 1992, referência em esportes de mesa. No Instagram, @Mesartes. Você que está com dificuldades para enxergando mal, as letras estão embaralhadas, tem dor de cabeça, é o feirão de óculos da Viver. Óticas Viver. Faça seu óculos e ganhe armação. Isso mesmo, você não vai pagar nada, nadinha pela armação, e tem um detalhe. Quem vai escolher a armação é você. Olha a barbada. Armação de presente, e quem escolhe qual vai ficar melhor é você. Além de não pagar a armação, a sua idade é o seu desconto nas lentes. Se tiver 40 anos, R$40 de desconto. 60 anos, R$60 de desconto. Tu vais escolher qual armação da ótica sem pagar nada. E ainda a tua idade é o desconto nas lentes. Corra, ligue 3085-7720. Ligando agora, sendo um dos 30 primeiros, além de todas essas vantagens, você ganha um lindo óculos de sol. Pode fazer em 10 vezes sem juros pelo preço à vista. 3085-7720. Feirão da Óticas Viver. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize e o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, há 29 anos, referência em construções e reformas. Seja para sua empresa ou para o seu lar. Aproveite na FAC, neste mês de março, as promoções especiais da Otto Baumgart. Produtos como Vedacity, Alvenarite, Vedaprem e Bianco, com os melhores preços do mercado. FAC Materiais de Construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, em Canoas. Ou ligue 3415-6100. Vamos ao paraíso? Vamos ao paraíso? Vamos lá para Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíre na tela, tem muitos terrenos, quase 1000 terrenos ainda esperando por você. É tipo um bairro, né, onde você vai conhecer toda a vizinhança vai conhecer você, um cuida do outro, joga um canastra, joga um bocha, joga um baralho, boliche, o que quiser tem lá.
O que eu gostei mesmo foi da promoção dos óculos. Até porque eu vou ser um beneficiado com o máximo de desconto de 70 Setentinha. Pô, coisa Não, e boa. ganha um óculos de sol de presente. Pô, setentinha. Já faz a Ajuda, né? consulta ali do Ô, lado. Flávio, o que eu achei engraçado com todo Viver. com todo esse time de patrocinadores, eu não vi a canequinha hoje aqui. Não, vai ganhar. A canequinha, vai levar. eu não vi a ganhar. canequinha. Diz que é só pra gente Não, eu tinha grande. esquecido. É da Só pra Fábrica gente Fantástica. grande. Eu vou entregar no ar aqui pro Flavinho e depois entrego uma lá no carro Porque pro assim, Felipe. Olha aqui, ó. jogador Fábrica como o Fantástica. Patrick, que só apaga incêndio, não leva, né? Não é titular. Olha, ó, tá tomando. Vai tomar toda a água pra te entregar a caneca. Sim, mas é bem-vindo. Pô, depois de todas essas notícias que ele deu... Aqui, eu só deixo... Amanhã, então, Flávio, tu vai estar Aí, ó, ouvindo mostra o aí, REC no mostra aí. Café com Futebol e tomando Não, deixa café eu só olhando explicar, pro REC. mostrar ali, ó. Eu tenho uma... É um narigudinho bonitinho, né? Eu tenho uma coleção de caneca, eu já disse que vou deixar de legado para minhas netas, tá? E esse aqui vai adornar lá e vou te dar uma coisa, eu tenho- vai enriquecer. Tem de todas as cores que eu mandei fazer no passado. será muito aqui, bem-vindo. Também lá na Fábrica Fantástica. Tem de todas as cores. Tem uma bem cor-de-rosinha, tem uma preta. Não, e essa o REC tomou ainda, Maurício. Sim, né? Eu Não, não essa vou daí- nem lavar, viu? Ah, filho da mãe. Que até eu tá guardando. Vamos pegar uma caneta depois especial ali pra ele autografar também, mano. Vai, tá. Não, eu queria que ele autografasse aqui a escalação do Inter que ele tá dando, que eu quero ver se ele vai manter até quinta-feira. A do Grêmio eu tenho Vou uma policiar dúvida. ele. Maicon ou Jean-Pierre? Não, Michael. Maicon. O Jean-Pierre Como no é? segundo tempo. O Maicon vai jogar o primeiro tempo, porque ele só Claro. aguenta 45. PP ou Alisson? Não, Alisson, o Grêmio tá escalado, REC. Mas eu, Alisson é homem de tá Vai segurança. vazar esse ferrolho do Inter que o Inter vai botar. E ele vai meter um time mais ofensivo. Sim, e aí ele não tem alternativa pra mudar o time se algo não der Mas eu- certo mas no eu- primeiro O tempo. Ferreirinha tá no tribunal. eu acho que essa é a grande vantagem do Renato. Ele tem banco para mudar. Esses, Essa é né? a- Se colocar esses no time, não tem o que mudar. Sim. Tá. Não, eu não quero crer no ferrolho. Aí eu já começo a rever. Vou passar lá o camarote do Amanhã sócio teremos deliberativo. outras duas grandes Não atrações, posso, porque né? vocês são grandes atrações. Hoje tivemos aí, sempre na live do Facebook, 200, 300 pessoas ao vivo. Isso aí é sensacional, dá uma audiência, um plus, né? Porque nós temos no canal 19 da TVN, no 21 da NET, no 48.1 digital, no Facebook e no outro dia ainda entra, um dia depois entra no YouTube também. Então, tem todo um leque para você não perder nunca o Cadeira Cativa, mesmo que não possa ver, pode ver depois. Então, o Cadeira Cativa dá esse leque de possibilidades. Além de emissoras que retransmitem, tem outras negociações em andamento aí. Bom, mas amanhã teremos mais duas grandes atrações para manter em alta essa discussão Grenal. Amanhã prometemos duas grandes atrações. É amanhã mesmo, né? Amanhã. É amanhã, então tá. Tomorrow. Tomorrow. Vou assistir aí. Quero não. ver se mantém a Mas não linha vai de dar escalação. quebra-pau, são dois Não, boards, mas com alto conteúdo. Não, e a grande Como diria o expectativa- professor Rui Carlos Ostman, é uma questão. Se a alguém, grande- se alguém sabe Pô, mas já o time que vai jogar... papai e mamãe? Ô, É. Não. Não, normalmente ninguém responde nada, às vezes. Eles têm isso também, Quem né? é que vai fazer o Dependendo da papel do situação. Felipe aqui te contestar? Ah, o Felipe, ele tá assim, ó, ele quer escalar o time do Não Internacional. é que não é. Eu tô te dizendo, no princípio era Adão e Eva. No princípio era Lindoso, Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda, E da Alessandro na Lindoso frente. centralizado. Olha, outra minhoca, hein? O Nonato jogou bem ontem. Não, vocês estão de brincadeira. E na frente, Ô, Rec, D'Alessandro Não me e tira, Guerreiro. Maurício, Porque não os me tira laterais já sacanagem, são Maurício. melhores. O Saravia já dá uma Pô, mudou, fez um 4 mudanças, incremento. né? Dá um Fez 4 incremento mudanças, nesse né? time. O Saravia vai mais do que o Rodinei. Rec, Como 4 o mudanças? mais importante É o time que classificou o não Inter. é querer, Rec. O mais importante é que o Inter fazia muito tempo que não vinha fortalecido com o Grenal, principalmente na arena, um duelo. o Inter já não tem o mais Inter medo. vem, o Cudê vem fazendo um bom trabalho, vem numa crescente. E a demonstração de um encaixe de equipe foi contra a Universidade Te Católica. serve perder então, o jogando torcedor bem, porque o Inter perdeu jogando me bem. serve duelar na arena. O Não Inter me perdeu serve jogando jogar bem atrás na da linha. arena. Né? O Inter perdeu jogando bem no Beira-Rio. Segundo tempo, né? Jogou no segundo tempo, ficou bem. Não, foi um Grenal Primeiro de tempo, os detalhe. cabras tomar uma goleada. Foi um Grenal de detalhe. O Inter tem tudo para fazer um grande Grenal. O Grêmio tem uma equipe pronta, como diz mesmo o Flávio aqui, mas uma equipe mais previsível. Tá na hora de o Inter duelar lá na arena. E teve dois grandes exemplos aqui. O Flamengo do 0x0, do 1x1, e o Palmeiras do Te Roger. serve jogar e empatar jogando bem, Flavinho? Serve, pela Encerra o programa aí, Fernando. pela razão. Minhoca final. O que acontece com o Inter se tiver um mau resultado? Vai ter que ganhar outro Grenal. Porque o Cudê habla, né? E tá com pouco Posso tempo. mandar um de trabalho. recadinho para um Rápido. espectador?
Paulo José, irmão da Rosa e da Flávia, coloradões.